Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. E aqui eu estou lendo o Apocalipse 1, verso 8, está escrito assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega, a última letra do alfabeto grego. Por que Jesus fala isso? Porque o Espírito Santo estando em Jesus, então ele já existia. E o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Este versículo, ele se trata das 3 etapas do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tem 3 etapas e nós vamos discorrer estas 3 etapas. A primeira etapa foi quando Jesus esteve aqui na terra. Quando ele esteve aqui na terra, ele foi profeta. Ele teve esta função de profeta. Veja que São João, verso 4, a mulher de Samaria. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus batizavam mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim, junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Esta mulher, a mulher naquela época, quando ela era considerada como prostituta, ela não deveria frequentar os mesmos lugares que as outras mulheres. E também os samaritanos não conversavam com os judeus. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me a de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com o samaritano. Jesus respondeu, disse-lhe, tu conheces o dom de Deus, quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirás, e ele te dará água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas a que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água, que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai e chama teu marido, vem cá. E a mulher lhe respondeu, disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5, e o que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que tu és profeta, veja. Aqui ele era profeta aqui na terra, ele tinha função de profeta. Aqui em São Lucas 19,
São Lucas 24, verso 19, está escrito assim, ó. E ele perguntou, quais? E eles lhes disseram, aqui a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus Todo-Poderoso. Veja, ele era um profeta, mais um escritor. Aqui em São Marcos 6, quando Jesus foi até a sua pátria, ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. E aqui, no verso 4, veja o que Jesus fala. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria entre os seus parênteses, entre seus parentes e na sua casa. Veja, mais uma escritura indicando que quando ele estava aqui na terra, ele era profeta. Aqui em Deuteronômio 18, verso 15, veja aqui o que a promessa para o futuro de Jesus aqui, ó. Promessa de um grande profeta. O Senhor, teu Deus, te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Veja que esse aqui é Jesus Cristo. Moisés aqui representava Jesus Cristo, e esse profeta que se levantaria no futuro seria Jesus Cristo, que seria um profeta como Moisés foi. Esse foi a primeira etapa de Jesus. Agora nós vamos para a segunda etapa. Essa segunda etapa, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Aqui, Jesus está lá no céu como sumo sacerdote. É o seu segundo estágio. Visto que temos um grande sumo sacerdote, sumo é acima. É acima de sacerdote. Aqui na terra temos o sacerdote, que é o pastor. E aqui o sumo é acima do sacerdote, então é o sumo sacerdote. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Ele está nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, quando ele estava aqui na terra, no primeiro estágio. Aqui, ele está agora no segundo estágio. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui é quando nós vamos orar a Deus, seja na igreja, na nossa casa. Então, nós vamos pedir a intercessão dele. Ele está lá no céu, intercedendo por nós, porque nós não sabemos como havemos de pedir, e ele continua intercedendo pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. É o segundo estágio. Aqui em Gênesis foi aquele episódio que o próprio Deus, ele se fez carne para abençoar Abraão, que foi o mesmo Jesus que apareceu para Abraão. Antes, ele se fez na forma de Jesus Cristo, Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque abençoou Abraão, e Melquisedeque, rei de Salém, Salém é Jerusalém, era Jerusalém. Era Salém, depois passou a ser Jerusalém por causa do nome Jesus, Jerusalém. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, procurem aí. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho para Abraão. Abraão tomou a ceia, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Veja, sacerdote. Ele ali estava representando o sacerdócio. Era o mesmo Deus que se encarnou. Deus é invisível, mas Deus se encarnou para dar a ceia a Abraão. Ele se encarnou sendo a parte anterior de Jesus. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Veja, Abraão deu o dízimo de tudo. Por quê? Porque o sacerdote, ele pega dízimos.
Então aqui, Melquisedeque pegou os dízimos de Abraão, representando as bênçãos. Hoje nós entregamos os nossos dízimos nas mãos do pastor. Por quê? Porque o pastor, ele representa Jesus Cristo aqui na terra. Ele é o sacerdote, representando Jesus aqui na terra. Então, por isso, lá em cima tem um sumo sacerdote, aqui embaixo tem um sacerdote. Então, por isso, Abraão deu os dízimos de tudo. Deu os dízimos de tudo. Porque ele representa o sumo sacerdote. Então, aqui foi a segunda etapa de Jesus Cristo. Agora ele está lá nos céus intercedendo por nós, pelos nossos pecados. Então essa foi a segunda etapa. Agora nós vamos para o Apocalipse 19, vamos para o terceiro estágio. Aqui vai ser quando Jesus regressar com a sua noiva. Ele vem como rei, rei da tribo de Judá, coroado por sua noiva. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel, verdadeiro, e julga a peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, mostrando aqui que tudo vê. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroado. Veja, ele veio como um rei para julgar. E os seus olhos aqui não é aqueles olhos tranquilos, aquele olho cheio de piedade, mas o olho de julgamento. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Veja, Jesus Cristo, ele mesmo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos nos céus em cavalos brancos e vestidos de linho branco e puro. Da sua boca saiu uma aguda espada, a espada é a palavra, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar, do vinho do furor, e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa, veja o que tem escrito. Tem escrito, veja o que está escrito aqui. Está escrito 3 pessoas na coxa dele. Está escrito Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As 3 pessoas da Santíssima Trindade? Não. Veja o que está escrito. No vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis. Se Jesus é o Rei dos Reis, então só existe um rei. Se Jesus é o Rei dos Reis, então ele tem que ser Deus. E Senhor dos Senhores, veja, só existe um Senhor. Se disser que ele é outro Senhor aqui, a Bíblia entra em contradição, que só existe um Senhor na Bíblia. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Se Jesus Cristo for o Senhor, ele tem que ser Deus, porque não existe 3 deuses na divindade. No Apocalipse, a partir do capítulo 1 até o 22, vocês podem ler que vocês não vão ver outro Senhor, vocês não vão ver um Senhor à direita, outro à esquerda, não vão ver a primeira pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Não tem isso na Bíblia. Só existe um Senhor, e este Senhor é Jesus Cristo, e só existe um Deus, segundo os judeus. Somente um Deus. Fora de mim não há Deus. Veja, Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja lá de Apocalipse lá, amontado no cavalo, escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Então Jesus Cristo é Deus, senão a Bíblia vai entrar aqui em contradição. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Foi por isso que Tomé apertou a mão, as feridas da mão de Jesus, ajoelhou nos pés de Jesus e disse: meu Senhor e meu Deus. Somente a Deus. O judeu só adora a Deus. O judeu não adora a segunda pessoa. O judeu não adora a terceira pessoa. Só existe um Deus. Isso é o código da Bíblia.
É proibido os judeus adorarem outro Deus, somente existe um só Deus. Então o Senhor Jesus Cristo tem que ser Deus, senão a Bíblia entra em contradição. Aqui em Deuteronômio 32, verso 39, está escrito assim, ó: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver, eu firo, eu saro, ninguém há que escape da minha mão. Veja, Deuteronômio 32, repetindo: Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Então Jesus tem que ser Deus aqui. Eu mato, eu faço viver, e não há quem escape da minha mão. Não tem mais nenhum Deus aqui com ele. É a Escritura. Então Jesus tem que ser Deus. Não existe lugar para dois deuses, três deuses. Então aqui em Apocalipse 19, viu o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel, Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Veja, quem é que morreu na cruz, veste salpicada de sangue? Jesus Cristo. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele a regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis. Só existe um rei. Então Jesus tem que ser rei. E aqui é Jesus Cristo que veio montado no cavalo. Vejam, a veste salpicada de sangue. Vitória de Cristo sobre a besta. E no vestido da sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E só existe um Senhor e nenhum Deus comigo. Então Jesus Cristo é Deus e ponto final. Deixe o seu like, passe este vídeo para quem necessita de um estudo como esse. Leia a Bíblia, continue nos seguindo. Continue nos seguindo e analise as Escrituras e veja se aquilo que eu estou dizendo é verdade ou não. O que passa disso é paganismo. Deus vos abençoe.